Dada a informação, declaro aberta esta sessão solene comemorativa da posse da atual diretoria da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas para o biênio 2022-2024 e solicito ao cerimonial que proceda ao protocolo desta solenidade. Excelentíssimo senhor ministro Alvin Marques Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e homenageado desta noite, que muito nos honra com a sua presença. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Francisco Bandeira de Melo, diretor-geral da Escola Judicial de Pernambuco, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos Figueiredo. Excelentíssima senhora doutora Renata Maria Santos Breiner, procuradora-geral adjunta do... Agradeço, honrada, a cada um dos presentes que vieram a brilhantar, neste momento, um dos mais importantes da minha vida. Uma explicação se faz necessária. No ano de 2015, fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava no auge da minha carreira profissional e no auge da felicidade, pois acabara de saber que ia ser avó pela primeira vez e de uma menina, meu sonho, já que sou mãe de 2 filhos homens, Bruno e Marcelo. Não posso negar que o impacto foi enorme. Contudo, após o susto e a angústia, decidi que só tinha 2 caminhos. Ou ficava em casa chorando e me lamentando, ou enfrentava a doença do jeito que me fosse. Marcel Coiote, secretária doutora Luciana Graçano de Gouveia Melo, tesoureiro doutor Luiz Andrade Oliveira, diretora cultural e de Relações Públicas, doutora Marta Maria de Brito Alves Freire, conselho fiscal, doutor Fernando José Pereira de Araújo, doutora Roberta Correia de Araújo, doutora Hebe de Souza Campos Silveira, doutora Ana Cláudia Brandão de Barros Correia Ferraz, doutor José Oliveira Santos e doutor José Soares Filho. Mas Rosana tem piores amigos, mais desorientados do que eu. Não é, Rosana? A exemplo de Erma Benjamin. É verdade. Que ela não consegue. Nós não conseguimos acertar as contas com ele. Bem, excelentíssima senhora Rosana Grimberg, primeira mulher a presidir a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, em nome de quem saúdo todos os demais membros da diretoria e Conselho Fiscal. Excelentíssimo senhor ministro
vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Og Marques Fernandes, que nos honra com a sua presença e em nome do qual saúdo as demais autoridades. Excelentíssima Senhora Margarida Cantarelli, presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, nossa co-irmã na academia, membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e membro da Academia Pernambucana de Letras, a qual saúdo todos os acadêmicos aqui presentes, tanto da APL como da APLJ, e de outras congêneres em outros estados. Cumprimentamos a nova diretoria. É uma diretoria sui generis, é uma diretoria onde pela primeira vez uma mulher passa a ser presidente, depois de tantos anos dessa academia existente. Então, aquilo que estava a seu alcance, e eu tenho certeza que quando eu estava chegando, Rosana estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão de passar para a comunidade eventos, passar palestras, passar extensão, e isso é extremamente importante. É importante que haja uma modernização na academia e haja esse esforço de todos por ela, por ela, pelo objetivo. Não poder participar pessoalmente da solenidade de posse da nova diretoria da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. O lamento é duplo. Primeiro, porque toma posse como presidente a minha querida amiga, professora Rosana Grimberg. Em segundo lugar, porque será conferencista de honra o meu irmão, amigo, colega de STJ, Og Fernandes. Faço uso então da tecnologia para dizer umas poucas palavras de saudação à nova presidente. Eu conheço há décadas e admiro há décadas. Rosana Grimberg é muito especial. É especial como jurista, como pioneira, como advogada do interesse público, militante e combativa, e sobretudo como um ser humano exemplar. Eu sou privilegiado por esses anos todos de amizade, de convivência profissional no direito do consumidor, com esta que é uma das pioneiras da nossa disciplina jurídica do Brasil. Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Fernandes com o tema A Profissão do Magistrado. Arthur, você exagerou, Arthur.
Eu tinha pedido realmente você para elogiar, mas como é que as pessoas vão acreditar nas suas crônicas, nas verdades que você há tantos anos escreve? Eu tinha dito que as pessoas desastradas. Eu tinha avisado. Aí Silas, como bom relações públicas, está dizendo que a culpa é da tábua da madeira. Bom, eu quero saudar a todos na pessoa da nossa presidente, doutora Rossana Grinberg, a todos e a todas, presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. E eu estava aqui olhando desse palco do auditório, e vim passar aqui minha vida. Como eu já disse que sou desastrado, eu não vou mencionar todo mundo. Mas eu vejo aqui, por exemplo, o amigo cronologicamente mais velho que eu tenho. Talvez me conheça, ele e o Arthur, me conheçam melhor do que eu mesmo. Está sentadinho lá atrás, doutor Zé Joaquim de Almeida Neto, amigo desde 1969. A maioria desse requintado auditório nem tinha nascido naquela época, né? Eu vejo aqui o professor Silvio Neves Batista, que antes dos 30 anos já dava aula a nós, que somos colegas, eu e Zé Joaquim, viés da literatura. Que é que eu vou dizer que eles talvez não saibam. E me lembrei do quadro de Cícero Dias, o famoso quadro de Cícero Dias, que foi pintado entre 1926 e 1929. Um marco do modernismo. Eu vi o mundo e ele começa no Recife. Esse quadro escandalizou, tanto que ele foi censurado, ele foi somente exposto a partir de 1930, ele foi censurado, parte do quadro foi proibido, foi literalmente cortado, porque para aquela época o que ali ele representava não se adequava aos costumes do Estado Novo. Melhor, 1930, da Revolução de 30 e depois do Estado Novo. E o meu mundo é este aqui. Qual a analogia que fiz? O meu mundo é o judiciário, faz 42 anos. E ele começa aqui, no Recife. Na realidade, o quadro de Cícero Dias é uma crônica pictórica do mundo que ele via a partir do artista pintor. Eu não sou artista, mas achei que eu podia falar algumas coisas do que eu vi no mundo da magistratura faz 42 anos. Hoje eu já estou perto de ser tombado pelo patrimônio público e talvez pudesse contar um pouquinho dessas experiências para pessoas que são, cada um está aqui experientes e pessoas sábias. A diferença é que essa experiência é única, é a minha. E ela vai um pouco no sentido de uma crônica confessional disso. O que foi que eu vi nesse mundo da magistratura? Bom, o primeiro magistrado que chegou no Brasil, magistrado, foi em 1549, Pero Borges, que veio com Martim Afonso para instalar no país a justiça tal como concebida por Coimbra, tal como ensinada
em Coimbra. Até então, nos primeiros 49 anos de descobrimento do Brasil, nós tínhamos pessoas que exerciam esse papel. Mas o primeiro desembargador veio em 1549. De lá para cá, hoje somos cerca de 18 mil magistrados. Somos 1.300.000 advogados registrados na OAB. Eu falo na OAB. E temos nesse país, hoje, cerca de 80 mil processos em andamento. Já foi acima de 100 mil processos. Por que ser juiz? Eu me lembrei, quando eu ingressei, o concurso que eu fiz, que terminou em 1981, eu me lembrei mais uma vez de um poeta pernambucano, o poeta do Azul, Carlos Pena Filho, que infelizmente morreu muito cedo, morreu com 30 anos, tragicamente atropelado nas imediações ali da Praça 17. E ele escrevia muito, as sonetos e as poesias do Carlos Pena eram muito coloridas. Ele conseguia atrair para o papel as cores. E eu trouxe até aqui um pequeno soneto dele, que eu acho muito bonito e traduz. Só vou ler a primeira estrofe. Traduz um momento da década de 50, da década de 60, já no modernismo, e é um soneto que ele começa por um advérbio, Arthur. Não é? É algo revolucionário você começar uma poesia, um texto, né, por um advérbio. E ele diz: então, pintei de azul os meus sapatos, porque por não poder de azul pintar as ruas. Depois vesti meus gestos insensatos e cobri e colori as minhas mãos e as tuas. Vários foram os versos, a poesia que permite a alguém que deseja ser justo, a independência. Meu chefe estava aqui. A minha consciência. Não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando do mundo, inicialmente, do que me atraiu para essa profissão. Ainda vou falar do que vi. A magistratura permite, e aqui eu estou diante de vários colegas, eles sabem que isso é verdade. O nosso chefe é a nossa cabeça. Na frase do ministro, conhecida frase do ministro Marco Aurélio Melo, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal, nós atuamos com a nossa ciência e a nossa consciência. Lembro uma frase, e aqui mencionei o querido advogado Joaquim Corrêa de Carvalho Júnior. Ele tem, nos seus escritos, ele lembra que a qualidade do advogado é ser parcial com lealdade. Ele tem uns escritos sobre a advocacia e a magistratura, e ele diz: o advogado é parcial com lealdade, ele está certo. O advogado há que defender uma tese do cliente, da pessoa que o procura, e sempre muito angustiado. Processos, eu não quero nem me juizar de pequenas causas. Imagina um cidadão comum. E o advogado faz esse papel de interlocução entre aquela angústia, aquela ansiedade do cidadão que tem uma questão de direito a ser tratada e o judiciário. Mas para mim, confortava mais tentar ser imparcial. Não precisar exercer esse trabalho inicialmente, de buscar as razões da parte, mas exercer aquilo que me parecia justo, me parecia adequado.
A parte disso, a magistratura do meu tempo, Jovaldo, você foi de um concurso posterior dele, do nosso tempo, eu diria, porque o seu concurso foi de 82, certamente. Do nosso tempo, nos garantia uma segurança financeira. Isso é, nos permitia um apartamento financiado pelo BNH, não era? Uma escola particular para os filhos que a gente ia levar no nosso carro que a gente tinha comprado em 38 prestações no consórcio. Isso era garantido. Nós sabíamos que íamos ter o apartamento ou a casa financiada, naquela época o BNH financiava mais caro, e o carrinho, que era uma loucura, aquele sorteio do consórcio, né? Quem viveu a década de 80 há de se lembrar disso. Fora disso, há duas maneiras de enriquecer na magistratura de forma adequada: casar com marido ou mulher rica, ou acertar na loto, porque a terceira nem pensar. Não é possível. A profissão nos traz a possibilidade de uma vida segura num patamar no qual você não pode colocar como piso a ideia da ambição. Bom, e aí eu faço concurso dos 299, 10% passa, 29%. Lá vou eu assumir a minha comarca no interior de Pernambuco. E aí começa o meu aprendizado. Bom, essa história de juiz novo em comarca, às vezes se presta para algumas comédias. Eu tenho um colega, se aposentou, ele conta, Jorge Lúcio, aposentou-se agora, ele é de Santa Catarina, ele conta uma história muito engraçada, contava uma história muito engraçada de um colega juiz que fez concurso em Santa Catarina. Fez a primeira vez, não passou. Fez a segunda vez, não passou. Fez a terceira vez, passou. Passou e foi assumir no interior de Santa Catarina a sua comarca. Bom, há sempre um clima, um certo suspense quando chega juiz novo, promotor novo na comarca, quem sabe muito bem, mas descobri nessa cidade que tinha um advogado que tinha sido colega dele de faculdade, tratava o juiz por turno, não por excelência. E no dia que o juiz marcou para assumir a comarca, esse advogado foi instado a fazer um discurso de saudação ao novo juiz que ali chegava. Chega o juiz, é conduzido ao fórum, e esse colega advogado, muito amigo dele, diz o seguinte: bom, eis aqui fulano de tal, meu colega de turma, e que registra na sua história que ele fez o primeiro concurso para magistrado, não obteve êxito, fez o segundo concurso, não obteve êxito, finalmente passou no terceiro concurso. Ele não é muito inteligente, mas é esforçado. Tem histórias desse tipo, mas o que eu vi, o que é que a magistratura me mostrou? A magistratura me mostrou, nesse primeiro contato com o interior do estado, as comarcas, que você tem que se adaptar ao jeito da cidade. Trata como viés de preferência. Eu vim aprender esse troço na magistratura. O que é viés de preferência? É aquela opinião formada em você a partir de informações que você pode receber a respeito daquele cidadão ou daquela cidadã antes de conhecer. Isso na magistratura é um perigo. Se você, juiz, recebe informação de qualquer que seja a fonte a respeito de alguém que amanhã vai ser seu jurisdicionado, e se essa informação não for uma informação boa, uma informação no sentido da qualidade da pessoa com quem você vai lidar, você precisa se policiar.
Porque você tem a tendência de transferir para aquela relação que se estabelece entre o juiz, que não é outra coisa senão o Estado, e o jurisdicionado, uma relação que vem tisnada pela informação, às vezes equivocada, às vezes por outros interesses. E vendo esse mundo, eu percebi isso com alguma clareza. Você não pode se deixar levar pela primeira informação, pela primeira notícia que tem a respeito de alguém que no outro dia possa bater nas suas portas. O judiciário também me ensinou que essa vida é muito competitiva. A profissão, tal como tantas outras, é um funil. Ela começa numa base em que há espaço para mais magistrados, ela vai se afunilando. E essa competição às vezes não se dá de forma sadia. Penso que o judiciário é, do ponto de vista externo, corporativo. A sociedade, para a sociedade, o judiciário se apresenta como uma instituição que luta pelas suas tais prerrogativas e que as tem em benefício da sociedade, se ela for bem lidada. Mas internamente, esse espírito corporativo se fragmenta, por vezes, em situações muito próprias de uma competição. E às vezes se estabelece de maneira sadia, às vezes não. É preciso, quem nela está, perceber que há que encontrar um ponto de equilíbrio entre a competitividade da profissão. Novamente, Arthur, lembra o Sax do Pandeiro, esse jogo não pode ser 1-1, não é? Sax do Pandeiro, como esse jogo não pode ser 1-1, alguém vai ganhar, alguém vai perder, como também no julgamento, alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas é preciso cada um ter um pouco de contenção na disputa dessas vagas, e essa contenção se transfere também para aquilo que eu vi do ponto de vista do relacionamento. O Carlos Drummond de Andrade, eu comecei aqui falando de um Carlos, um Pena, e termino falando do outro Carlos, que é um príncipe também percorreu todos os gêneros, não foi, Arthur? Crônica, romance, enfim, genial. Tem um poema dele de 1930 também, início do modernismo, poema das 7 faces, em que ele dizia: quando eu nasci, um anjo torto, desses que andam aí pela sombra, veio e me disse: vai, Carlos, ser ghost no mundo. Eu vou morrer, eu vou um dia sair dessa magistratura, eu vou ser tombado, tentando ser ghost na vida. A todos, muito obrigado pela paciência. Academia Brasileira de Direito, e, portanto, ser perpétuo seu presidente de honra, quis o destino e a benevolência de 23 academias, inclusive a pernambucana, à época sob a regência do presidente Luiz Andrade, que eu fosse aclamado presidente do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil, sucedendo aos paraibanos Alberto Salles e Ricardo Bezerra, que ora se encontram nesse recinto. Logo após a aclamação, tomado de súbita emoção, respirei e falei para mim: o Brasil precisa fomentar, aumentar e restaurar as arcádias jusculturais. Se as academias, senhoras e senhores, estivessem à frente ou estiverem à frente das decisões, das construções legislativas, da defesa da democracia,
teremos com certeza municípios, estados e a nação mais humanizada e mais justa. Depois de minha posse, hoje somos 41 academias. Quando eu fui eleito, que Alberto Salles passou para mim, nós éramos 23. Hoje chegamos a 41. Por quê? Porque nós ajudamos a restaurar algumas academias e fundamos tantas outras, como por exemplo, a Academia Mato Grossense de Direito, a Academia Parnaibana de Direito, a Academia Piauiense de Direito, a Sul Mato Grossense de Direito e a Carioca de Direito. Porque, pasme, ministro Aldo Fernandes, o Rio de Janeiro não tinha uma academia regional, não tinha uma academia estadual de letras jurídicas, de ciência jurídica ou de direito. Quando fundamos, quem estava lá conosco na mesa era o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que também tomou posse como membro daquela Arcádia. Nesse ano, presidente Rosana, que a gente estava conversando aqui sobre o encontro das academias, nós vamos ter alguns encontros aí, caso a senhora, porventura, venha a estar conosco. Porque teremos a fundação de 5 novas entidades. A Academia Alagoana de Direito, aqui, vizinha de vocês. A Academia Tocantinense de Direito. A Academia Brasiliense de Direito, na capital federal. A Academia Pitaguari de Direito. E a Academia Gaúcha de Direito, que é outro estado que também tem uma lacuna dentro dessa condição de arcádia jurídica. Para encerrar, quero parafrasear Nabucco, abro aspas. Os reformadores pertencem principalmente a 2 classes, a de sentimentais e as dos juristas, fecha aspas. Juristas todos nós somos, viremos também sentimentais, porque assim nós vamos melhorar nosso país com mais justiça e igualdade. Muito obrigado.